A paz do Senhor, amados irmãos, sou a diaconisa Graça Barros, estou aqui mais uma vez para ministrar mais uma pré-aula da revista EBD Betel Dominical Adultos, né? A lição que irá ser estudada, ministrada no dia 13 de junho de 2021, que é a lição de número 11, que tem como título a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Texto áureo. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Salmo 90, verso 1. Verdade aplicada. A verdade acerca da soberania, a imutabilidade e eternidade de Deus devem mover-nos à humildade, à confiança, ao temor e a uma vida plenamente de adoração ao Criador. Bem? Os objetivos da lição. Primeiro, mostrar a sabedoria de Deus. Segundo, destacar a imutabilidade de Deus. Terceiro, falar sobre a eternidade de Deus. Os textos de referências vocês irão encontrar em Salmo 103, versos 19, 1 Timóteo 6, verso 15 e 16, e Tiago 1, no verso 17. Bem? Introdução. A sabedoria de Deus é superior a tudo e a todos. A imutabilidade de Deus é livre de qualquer mudança ou desvio. A eternidade de Deus é algo que não se conta tempo para trás e nem para frente. Bem? Vamos para o tópico 1, que fala sobre a soberania de Deus. Então, a soberania de Deus é uma soberania, né, que tem capacidade para impor a vontade própria, né, para a realização de direito justo, né? Essa soberania, ela tem um poder máximo, né? Esse poder, ele é uno, né? Ou seja, é singular, ele é integral, né? Então, ele não pode, né, negar a si mesmo, e ele é universal, porque Deus é a autoridade suprema de todo o universo, né? Então, no 1.1, nós vamos ver que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, aqui nós temos a questão dessa unidade de Deus, dessa singularidade de Deus, né? Entre todos os outros seres que existem no universo. Então, nós vamos dizer que nesse quesito, Deus, ele categoricamente, ele se encontra sozinho, né? Nessa categoria. Por quê? Porque não existe ninguém semelhante ao nosso Deus. Ele vai falar lá em Isaías 46, verso 9, e ele diz: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então, né, por isso a soberania de Deus, porque ele criou tudo e ele tem o controle sobre tudo e ele é Deus. Aí surge uma questão que nós vamos perguntar assim, mas o que significa ser Deus, né? Então, ser Deus, esse ser, a palavra ser, né? Então, ela quer dizer que é um substantivo masculino? Ser, né? Que está acima de todos, acima de tudo, acima de todas as coisas, né? Então, ele é o criador do universo, ele é absoluto, né? Ele é o dono de tudo, né? E ninguém contesta, porque ele é Deus, ele criou e dele somos, né? E ninguém contesta essa singularidade de Deus, né? Que não existe outro igual a ele. Então, desde o início, né, lá em Isaías 46, 10, vai dizer para nós que desde o início dos tempos, né, desde os tempos mais remotos, da mais antiguidade, né, então fala assim que Deus, né, ele sabe de todas as coisas, né, e das que já aconteceram e das que ainda estão por vir, né? E ele fala que as suas promessas, elas permanecem de pé.
né? Então, se Deus, que é Deus desde o princípio, né, ele anunciou o que há de acontecer desde a antiguidade dos tempos remotos, então, né, até as coisas que ainda não sucederam, né? Continuando lá no verso 10, ele vai estar falando, né? Eu farei tudo que me agrada, né? Que planeja, então, ele planeja e faz tudo sobre a sua vontade, né? Então, ele não deve obediência, ele não deve explicação a ninguém. Então, ele realiza a sua vontade, né? Ele fala que ele é um Deus, né? Que planeja o futuro e realiza. Então, se ele planejou, se ele falou, se ele prometeu, é porque vai acontecer, né? Então, por causa do seu planejamento, é que ele sabe de tudo que vai acontecer, porque as coisas de Deus são muito organizadas, elas são planejadas, elas são sonhadas por Deus, né? Para cada um de nós, né? Então, por isso que nós vamos dizer que nada acontece por acaso. Em tudo se vê o propósito de Deus, né? Acontecer. Tudo que acontece de bom ou que não seja bom é permissão divina. Ou seja, quando nós passamos por algum problema, ou nós vamos tirar dali uma lição, ou nós vamos receber dali uma bênção. Então, por isso que nada é por acaso, né? Tudo é propósito de Deus para que nós possamos, né, ter uma vida abundante, né? Então, tudo que já aconteceu ou ainda vai acontecer está dentro dos propósitos de Deus, né? Vamos ver um exemplo muito comum da Bíblia, né? Igual a história de José, né, que é uma história muito conhecida. Então, a gente vai ver que ali os irmãos de José, ali eles estão fazendo tudo aquilo ali, mas porque já era um propósito de Deus que eles fizessem tudo aquilo para que Deus pudesse abençoar José, né, como um governador lá do Egito, né? Então, nós vamos ver aqui que esse propósito de Deus na vida de José já seria justamente também para ajudar a sua própria família em tempos futuros, né? Quando veio lá aquela dificuldade, né? Então, ele pôde ajudar a sua própria família. Então, isso é propósito de Deus na nossa vida, né? Então, tem coisas que acontecem em nós e para nós que nós só vamos compreender tempos depois que tudo passa, né? Aí a gente vai olhar para trás e realmente a gente fala, não, foi a mão de Deus para que pudesse acontecer, né, tal coisa. 1.2. Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. Primeiro, ele controla todas as coisas, né? Então, tudo está em suas mãos. Segundo, ele não é parte da sua criação. Ele é o Criador, mas não é parte da criação. E, logicamente, a criação também não é parte de Deus. Nós somos criaturas, né, de Deus. Então, nós cremos que Deus é o Criador e o mantenedor de tudo, né? Que ele é o Deus soberano. E essa soberania dele, ela é mais por causa da questão sobrenatural, né? Que a soberania de Deus, ela transcende, né? Ela vai além dos céus, né? Então, nós vamos perceber isso, né? Então, nós cremos que ele existe, que ele criou tudo que existe, né? Então, que ele governa todas as coisas, né? Até as coisas mais secretas, as coisas mais íntimas que nós pensamos que não, aqui ninguém vai saber, mas Deus sabe, Deus conhece, né? Até aquela pessoa mais solitária que está, né, talvez até num lugar onde não vai ninguém, Deus conhece ali tudo, Deus sabe tudo que está acontecendo, Deus sabe o mais íntimo dos seus pensamentos, das suas ações, das suas atitudes. Então, tudo está de acordo com os propósitos de Deus, né? No modo externo e sábio para a sua própria glória, né? Então, Deus, ele faz com que a gente possa ver,
né? E isso, porém, de tal maneira, assim, né, inexplicável. Por quê? Primeiro, porque Deus nunca peca, né? E também Deus jamais vai condenar uma pessoa, né, de modo injusto. Então, é a justiça de Deus que recai sobre nós, né? E ainda assim, ele governa, ele governa, né, todas as coisas. Amém? Então, nós vamos para o 1.3. A sabedoria, vontade de Deus, não anula a responsabilidade pessoal. A soberania, a vontade de Deus, não anula a responsabilidade pessoal. Ou seja, a vontade soberana de Deus não passa por cima do livre-arbítrio que Ele próprio nos deu, né? Ele nos deu essa liberdade de escolha, de que Ele mesmo deu a nós, né? Então, nós vamos ver aqui que é claro também que Ele faz tudo isso dentro de um propósito, né? Que é o propósito, né? Dos limites humanos, dentro dos nossos próprios limites humanos, porque até onde, né, para o homem, Deus, né, nos permite chegar, não é verdade? Amados, eu estou aqui com um problema de som passando na minha rua, mas em nome de Jesus nós vamos continuar a nossa pré-aula, né? Então, Deus, ele não anula as decisões, né? Ele não anula as decisões que tomamos, né? Por nossa vontade própria, né? E quando nossas escolhas falham ou não dão certo, aí nós sofremos, né? Aí nós sofremos, aí nós vamos pagar o preço, e muitas das vezes nós vamos blasfemar, né? Porque isso é do ser humano. Mas Deus, com a sua soberania, ele sabe de todos os nossos assuntos, ele sabe, e no entanto nós, né? Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Não adianta culpar Deus, culpar o outro, culpar o A, culpar o B. Não, somos nós, fomos nós quem escolhemos, né? Então, quando nós erramos, né? Então, nós procuramos sempre um culpado, né? Para tampar o nosso erro. Mas nós sabemos que quando nós procuramos alguém ou algo para tampar, cobrir os nossos erros, ou até mesmo nos dar uma satisfação, não, eu errei por causa disso, né? Nossos fracassos, nossas culpas, porém, não podemos esquecer que somos nós, os próprios responsáveis pelos nossos problemas, pelas nossas escolhas, pelas nossas vitórias, pelos nossos sucessos, pelos nossos fracassos. Nós não devemos culpar nem a Deus e nem a ninguém. Nós temos que culpar a nós mesmos, porque somos nós, né? Somos nós quem promovemos em nós esse desejo desenfreado às vezes. A gente não procura buscar orientação divina, a gente não procura conversar com a outra pessoa, né? E nesse tempo, o que acontece? Nós vamos perdendo, né, a direção das nossas escolhas e às vezes pautamos para o lado errôneo, né, da nossa história, né? Então, a extensão dessa sabedoria de Deus, ela não pode ser, ela pode vir a ser, sim, esmagadora para nós, né? Nesse sentido aí, é que quando somos confrontados com os nossos problemas, né? Então, chega um momento em que nós vamos ter que enfrentar novamente mais uma escolha. Ou nós vamos, né, afastar das nossas objeções e verdadeiramente nos submeter, né, a Deus, a toda a sua soberania, que nós sabemos que ele é absoluto,
Então, que nós voltemos os nossos pensamentos para Deus, que nós buscamos o Senhor, né? Isso agora é hora de pedir ajuda. Então, a gente tem essa opção de voltar para Deus, né? De reconciliar com o Senhor, de pedir misericórdia, ou nós temos também a opção de fazer, né? Uma outra opção, sim, é endurecer o nosso coração, ou seja, resistir ao Senhor, né? Como fez Faraó, né? E sofreu até as últimas consequências. Então, meus amados, é melhor, né? É melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Então, mas nós podemos ver a sabedoria, nós podemos ver essa soberania de Deus como uma única esperança para nós, né? Ou seja, é uma esperança para nós de vida após a morte, né? Nós temos essa esperança de vida eterna através de Jesus Cristo, né? Cordeiro de Deus. Também essa esperança nós também vamos ter quando nós esperamos respostas do Senhor, né? Nós o buscamos, pedimos a resposta do Senhor. Então, também essa esperança nossa também é relacionada à soberania de Deus, é uma esperança em que nós, amados, buscamos também para nosso sucesso. Então, nós colocamos Deus, né, em primeiro lugar, e nós vamos ver que Ele fará a vontade dele sobre nós, né? Então, quando a gente também obter o sucesso, né, vai ser baseado nessa esperança de que o Senhor está conosco, que Ele nos conduz e que Ele nos dará, né, a vitória, Ele nos dará a bênção. E também, né, para a esperança, né, de todo o nosso sofrimento. Todas as vezes que nós nos encontramos em sofrimento, que nós estamos sem saber o que fazer, às vezes deprimidos, tristes por algum motivo, por alguma coisa, por alguma situação, então nós temos esperança que o Senhor vai intervir, que Ele vai fazer, né, o que tiver de ser feito, que a resposta vai vir dEle. Então nós temos essa esperança. Então, essa soberania de Deus, ela vem para nós para isso, né, para nos dar essa esperança, né, do renovo, esperança de poder alcançar, né? Então, essas questões são essas questões que nós precisamos, né, aprender a lidar no dia a dia, né? Que é para que nós possamos usufruir desse livre-arbítrio que o Senhor nos dá, né? Sabemos que somos livres, mas somos livres em Cristo, até onde eu posso, né, ter essa minha liberdade, até onde eu posso agir por conta própria, onde eu preciso procurar Deus, né, essa orientação divina, né, e nós sabemos que esse livre-arbítrio, ele vai provocar em nós esses desejos, essas vontades desenfreadas, que às vezes a gente, quando vê, já está no problema, né, por falta de vigilância, né, então nós temos que orar, temos que vigiar e temos que buscar essa soberania de Deus para a nossa vida, né, para que nós possamos utilizar o nosso livre-arbítrio e fazer a diferença como servos de Deus, amém? Lá em Marcos 4:39 diz que Jesus diz, né? Lá Jesus diz para as águas do mar, na quieta, né? Então, nós vamos ver aqui essa soberania sobre a nossa vida dessa forma, né? Que Deus governa tanto os nossos processos físicos como os processos naturais. Então, é Ele quem nos criou, é Ele quem tem todo o governo sobre nós. Ele interfere na hora que Ele achar que deve intervir, Ele vai intervir, porque Ele já sabe tudo, Ele já planejou, Ele sabe a hora que eu vou fracassar, Ele sabe a hora que Ele vai precisar, né, realmente interceder ao meu favor, né? Então, nós vamos ver que Ele governa tanto os processos físicos, que são os fenômenos, né? As chuvas, as águas, os rios, o calor, o vento, né? Então,
tudo isso está sob o governo de Deus. Se Deus não quiser, não acontece. Se Ele quiser, acontece, né? Então, nós também, as pessoas humanas, nós também somos governados por Deus. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio e nos permite que nós caminhemos até onde nós podemos ir dentro do nosso próprio limite. Então, quando a gente mesmo, né, fala, agora eu já fiz de tudo, agora é para Deus. Então, não deveria ser assim. Antes a gente deveria o quê? Nas nossas escolhas, na utilização desse livre-arbítrio, primeiro buscar ao Senhor. Agora, dar a resposta do Senhor para a nossa vida. E assim, né, nós podemos usufruir desse livre-arbítrio, né, com liberdade de escolha e escolher certo, né, para que nós não venhamos sofrer, amém? Então, nós sabemos que tudo é decidido por Deus, tudo, né? E também fala assim que Deus, ele muda o tempo, ele muda a hora, né? Ele remove os rios, ele dá sabedoria aos sábios e também dá ciência aos inteligentes. Então, Deus é Deus, né? Ele faz todas as coisas que nós venhamos ter essa necessidade. Então, nós vamos ver aqui que em Gênesis 50, no verso 20, fala que Satanás, na verdade, o intento dele é causar o mal contra nós, né? Mas, contudo, porém, Deus, né? Ele pode até transformar esse mal em bem, como foi o caso de José, que a gente já citou aqui anteriormente, né? Os irmãos de José ali só fazendo maldade para José, e Deus aproveitando aquela maldade e fazendo bem para José, caminhando ele para receber o trono, né? Para ser rei do Egito, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você é um servo fiel, obediente, né? Se você é um servo que procura fazer a vontade de Deus, olha, por maior mal que te aconteça, né? Fique sabendo que o Senhor está no negócio e que vai ser bênção e Ele vai transformar essas bênçãos né, para nós. Essa maldade vai ser transformada, vai ser gerada em bênção na nossa vida, né? E nós ainda vamos agradecer pelas pessoas ou pelas coisas que, né, nos fizeram mal. Bom, então nós vamos agora para o tópico de número 2, que tem como título a imutabilidade de Deus. Bom, a imutabilidade de Deus é por causa do seu ser, né? Que ele só tem uma substância, ele é uno, ele não muda, né? Enquanto que o homem, ele e todas as coisas que existem, né? Elas podem sim sofrer mutações, né? Então, elas podem ser alteradas, podem evoluir, podem regredir, podem ora estar assim, ora estar de outra forma, mas Deus, ele é imutável, tanto no seu ser quanto na sua perfeição, né? Então, essa imutabilidade de Deus quer dizer que é uma qualidade do Senhor, né? Do próprio Deus, a sua própria essência. É uma condição imutável, ou seja, né? Ele é o máximo, ele é o supremo, ele é o dono de tudo, então ele não deriva de nada. Então, ele é imutável por isso, por essa condição dele, né? E também por questões da estabilidade de Deus. Deus não muda, gente. Deus não muda o tempo todo. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, né? E também a invariabilidade de Deus. Deus é constante, né? O ser humano, uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora tá triste, outra hora tá alegre, né? Uma hora eu faço uma coisa de bom grado, outra hora eu já faço por obrigação. Então, assim, Deus não.
Deus, tudo que ele faz é por vontade própria, por amor, por isso ele é imutável, ele não precisa, né, de mudar para fazer algo para nós, né? Então ele é imutável. Salmo 102, 27 diz assim: porém tu és o mesmo e os teus anos não terão fim. Então, Deus é permanente, né, na nossa vida. Ele é o mesmo para sempre, não muda. Pode passar séculos, séculos e séculos, mas o Senhor permanece o mesmo Deus que deu, né, a criação para tudo que existe, que criou, que deu vida, né, que cuida e que governa, né? Então, é o mesmo Deus, ele não mudou. No 2.1 vai dizer para nós que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós acabamos de falar sobre isso, né? Em Números 23, 19, diz assim: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria? Que falaria e não confirmaria? Né? Então, fica aqui essas duas questões, essas duas perguntas, né, no ar. Então, eu creio que Deus é fiel e ele não pode negar a si mesmo, por isso ele permanece e ele permanece imutável, né? Para o Dr. Miller, né, a imutabilidade de Deus, ela resume em sua autocoerência moral e pessoal, né? De todos os seus tratos com suas criaturas, em todos os tratos com a criatura. Então, Deus, ele permanece, né? Ele é autocoerente. Deus não fala uma coisa aqui agora e vai falar outra ali na frente, né? Deus não faz uma coisa aqui ali na frente e fala que não fez. Então, Deus jamais vai arrepender. O máximo que Deus vai poder fazer é uma intervenção sobre aquilo que não agrada, né, a sua vontade. Então, ele faz uma intervenção para que haja mudança, né? Então, nós sabemos que o homem muda, né? Nós acabamos de ver aqui que o homem, ele pode mudar, né? Então, nós não somos, nós estamos, né? Então, por isso, nós temos essa capacidade de mutabilidade, né? Provando isso, lá em Êxodo 3,14, né? Ele fala: eu disse a Moisés, eu sou. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Então, lá naquela passagem, lá, né, em Êxodo, quando Deus manda Moisés retornar ao Egito para poder tirar o seu povo de lá, né? Então, Moisés fica um pouco preocupado, um pouco desacreditado, fala: meu Deus, o que eu vou chegar lá e vou falar o quê? Quem que me mandou? Né? Como que eu vou justificar o porquê da minha volta, né? Sabendo que Deus é Deus, né? Então, Deus vai e fala com ele: Moisés, você chega lá e fala: eu sou, me enviou, só isso vai bastar, né? Porque os que crê já sabem quem é esse Deus verdadeiro, né? Então, tudo que Deus determinou em relação a cada pessoa individual será cumprido nela e sobre ela. Então, o que está prometido para mim, o que Deus determinou para minha vida, outra pessoa não passará. Mas eu tenho que crer que também cada um de nós, Deus tem um propósito, né? E dentro do propósito de Deus para cada um de nós, eu creio que o Senhor sempre tem o melhor e que nós, né, por não sabermos coordenar o nosso livre-arbítrio, às vezes a gente desvia, dificulta, mas o propósito de Deus que Ele tem para nós podemos desviar para cá, para lá, né? Mas no final, nós vamos fazer a vontade do Senhor e Ele vai realizar os projetos dEle sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então, Romanos 9,18 diz:
Logo, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Ou seja, o Senhor, dentro das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas lutas, Ele se encarrega de ter misericórdia de nós e ter compaixão de nós e pode até, né, nos orientar para um novo processo, um novo caminho, mas nós vamos chegar lá. Agora, se Ele quiser também, porque Ele é dono da vontade dele, Ele também pode endurecer o coração e deixar sofrer, igual o povo no deserto, né? Foram 40 anos ali no deserto e a maioria do povo morreu sem ver a promessa, né? Então, se Deus endureceu o coração, infelizmente nós vamos ter que demorar um pouco mais para receber a nossa bênção, né? Eu profetizo em nome de Jesus na vida de cada um de nós, que nós, né, seremos sempre fiéis também ao Senhor, que nós busquemos, né, fazer a sua vontade, né, viver de acordo com o que nos é ensinado dentro da doutrina bíblica, né, porque o Senhor, Ele tem planos, Ele tem projetos maravilhosos para nós, mas muitas vezes nós não alcançamos, porque nós nos desviamos da vontade do Senhor e nos apossamos desse livre-arbítrio com vontade própria e fazemos, às vezes, né, tudo que não é da vontade do Senhor, e Ele, então, endurece seu coração para conosco, né? Então, mas que nós, né, venhamos a ter sempre oportunidade de nos redimir diante do Senhor. 2.2. A perfeição de Deus não requer mudança no seu ser, né? Nos seus propósitos e nas suas promessas. A imutabilidade de Deus, essa imutabilidade de Deus, ela deve-se a 3 coisas. Primeiro, a simplicidade de sua essência, ser única. Então, é único, a essência de Deus, ela é única. Nós vimos aqui anteriormente que não tem ninguém semelhante a Ele, né? Então, com isso, né, com esse ser único, enquanto que nós humanos temos 2 substâncias, né? Deus é único, nós temos 2 substâncias, corpo e alma, né? E Deus é Deus. Segundo, a sua autossuficiência, Ele mesmo se basta, né? Então, Deus mesmo se basta. Terceiro, a sua perfeição, ou seja, a sua totalidade, que é completa, né? A sua deidade, ou seja, a sua plenitude divina. 2.3. Deus não mente nem se arrepende. Então, aqui nós vamos ver aqui que Deus não mente, Deus não se arrepende. Porém, pode falar assim, Diaconisa, mas existem passagens na Bíblia que fala que Deus se arrependeu, né? Como é o caso do rei Saul, né? Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. E em outro lugar também nós vamos ver que fala assim que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? O que eu quero dizer aqui é que esse arrependimento de Deus, lá em Isaías 15, né, no verso 11, fala: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Então, aqui Deus está falando, esse arrependimento que está se referindo aqui é uma figura de linguagem, né, com um nome de antropomorfismo, ou seja, ela é usada aqui para que nós possamos compreender a tristeza, quão grande foi a tristeza, né, de Deus em relação a Saul. Não que ele arrependeu, né, como o homem, né? Deus não precisa se arrepender como o homem, no sentido de voltar atrás, né, de querer fazer de novo, de se redimir, não. Então, o arrependimento de Deus, ele é diferente, né? Então, essa palavra não é o sentimento que Deus teve. Ela é apenas uma figura de linguagem para que nós, leitores, possamos compreender, né, possamos compreender, né, essa figura de linguagem que
ela é utilizada para descrever Deus como se ele estivesse, né, forma humana e sentimentos humanos, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, nós, em muitos casos, nós vamos pensar que o Senhor, ele é igual a nós, mas não é. Então, essa figura de linguagem de arrependimento não quer dizer que Deus queria voltar atrás, né? Então, é importante notar que quando, né, o texto bíblico mostra Deus se arrependendo de alguma coisa, né? Um sentido, é um sentimento compreensível ao ser humano, que é para nós possamos compreender como foi que o Senhor, né, se sentiu naquele momento, né? Porque fala que Deus não se arrepende como homem, né? Então, Deus jamais mudaria o que ele próprio fez. Então, se ele colocou Saul como rei, ele jamais ia chegar lá e falar assim, não, eu arrependi, vou voltar atrás, vou tirar Saul e vou colocar fulano. Não, Deus não faz isso, né? Então, não é dessa forma que Deus age. Vamos ver assim, se nós compreendemos um pouquinho. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um pai amoroso, um pai honesto, um pai íntegro, né? Que descobre que o seu filho cometeu algum delito, né? Então, qual é a primeira coisa que esse pai tem que fazer? Ao reconhecer, né? Ao tomar ciência do que o filho fez, o pai pega esse filho e entrega ele às autoridades, para que possam ser tomadas medidas cabíveis, né, sobre o seu filho, para que ele se arrependa, para que ele volte a ser uma pessoa melhor, né? Então, esse pai, ao mesmo tempo que ele lamentou o fato ocorrido pelo filho, né, ele vai intervir com sabedoria, né? Para quê? Ele intervém, ele leva o filho, entrega às autoridades, para quê? Para que haja arrependimento e haja mudança. O homem arrepende, o homem volta atrás, mas Deus não, Deus jamais, né? Então, quando Deus intervém, é porque ele ficou tomado de uma tristeza, né, de uma insatisfação com o que nós fizemos, que o deixou assim, dessa forma, né? Então, ele precisa intervir com misericórdia, né, e bondade, e amor, e mansidão. Então, todos os seus atributos, né? Ele intervém com todos os seus atributos. E não para que o homem sofra uma justiça injusta, né? Então, nós vamos compreender isso assim, né? Que Deus age de acordo com as ações que nós provocamos. Então, se Deus me deu uma bênção e eu não soube aproveitar essa bênção, então Deus ele vai providenciar Deus vai providenciar, não. Deus vai permitir eu passar por algum processo, por algum deserto, por alguma situação, onde eu possa me redimir, né, daquilo que eu fiz, certo? Então, todas as vezes em que aparecer na Bíblia a palavra que Deus se arrependeu, então não entenda como Deus voltando atrás, porque Deus não pode mudar a sua essência. O que ele falou, ele vai fazer, e os seus propósitos serão cumpridos. Então, Deus não é homem para que se arrependa, né? Mas Deus, né, dentro da sua divindade, da sua soberania, da sua imutabilidade, ele vai permitir que nós passemos por algum processo para que haja, né, arrependimento e, consequentemente, para que haja salvação. Tópico 3, a eternidade de Deus. A eternidade de Deus, ela não é um período, né? Ela é um conceito que vai muito além do tempo, né? Então,
nós vamos ver aqui que essa eternidade de Deus, ela não tem começo, ela não tem fim, ela não tem medição, né? Ela não tem tempo. Ou seja, é representado na Bíblia de duas formas. Vamos ver? A primeira, a eternidade futura, da qual o homem participa, gozando da vida eterna por meio de Jesus Cristo, João 3,16, né? Porque Deus veio ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nessa nós podemos participar e alcançar o nosso objetivo, né? De vida eterna. E o outro é a eternidade passada, ou seja, essa eternidade passada, ela pertence único e exclusivamente a Deus, né? Porque Deus criou todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, né? E tudo teve o seu início e passaram a existir pela sua palavra. Então, essa eternidade futura só pertence a Deus, só Ele sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, daqui a uma hora, daqui a um mês, a um ano, a 100 anos, a 1000 anos. Então, Ele sabe, porque Ele deu início, né? Quando nós iniciamos um projeto, né? Vamos construir uma casa, não, eu preciso comprar primeiro o meu lote, depois eu vou ver, né, as minhas condições para construir a minha casa, depois eu vou mobiliar a minha casa, e sempre querendo mais, mas eu nunca sei, na verdade, ao certo, se os meus projetos serão realizados, enquanto que Deus, quando Ele criou o mundo, Ele já sabia, quando Ele criou as pessoas, tudo, Ele já sabia de tudo que iria acontecer. Amém, meus amados? Vamos então para a conclusão. A conclusão da lição de hoje, né, que nos diz assim que o estudo acerca de Deus deve produzir em nós o quê? Humildade, profundo senso de dependência do Senhor, gratidão a Deus por tudo, né? E também um intento e interesse em atender aos seus chamados e relacionarmos com o Criador por intermédio de Jesus Cristo. Amém, amados. Fiquem na paz, fiquem com Deus.